Olá, pessoal, e bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje, a gente tem pela frente um estudo bem técnico, rigoroso e 100% baseado em dados. Vamos fazer uma verdadeira auditoria financeira em cima do último relatório gerencial do Fundo Imobiliário VGHF11, focando nos resultados consolidados de março e na projeção para o início de 2026. Para quem já acompanha o mercado imobiliário de perto, esse é um caso fascinante. É literalmente um ativo passando por uma baita crise de identidade estrutural e isso, claro, bate direto no fluxo de caixa. Mas antes de mergulharmos nos números, aquele nosso aviso legal de sempre que é super importante. Todo esse conteúdo tem um caráter meramente didático. Em hipótese alguma, isso aqui é uma recomendação de compra ou venda, tá certo? A ideia é entender a mecânica da coisa. E para não perder as próximas análises e continuar acompanhando a complexidade dos fundos imobiliários com a gente, já se inscreve no canal e ativa as notificações. É o melhor jeito de ficar sempre por dentro. Muito bem, vamos lá. Nossa estrutura de hoje passa pela introdução, a transição e queda de receita, um raio-x completo dos indicadores, os riscos com a alavancagem e, por fim, a grande aposta na inflação. Parte 1. Introdução. Vamos estabelecer a base atual desse fundo. Historicamente, a tese do VGHF11 sempre foi muito clara para o mercado. Era um fundo de papel raiz, focado em comprar CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Só que o último relatório mostra uma virada de chave drástica. Na prática, o fundo está se transformando em um fundo de fundos, um FOF. E olha, não é só mudar o nome na vitrine não, é uma alteração profunda no perfil de risco e na própria engenharia de como eles buscam rendimento. E essa transição já está bem avançada. Hoje, 56% de toda a carteira já está alocada em cotas de outros fundos imobiliários. É mais da metade. Mas aí vem o detalhe crítico que o relatório aponta. Uma parte desses fundos simplesmente não está gerando renda. É uma alocação gigante em ativos que, no momento atual, estão com o motor totalmente desligado. Parte 2. Transição e queda de receita. Vamos ver os sintomas disso na prática. E os dados ilustram perfeitamente a gravidade da situação. O resultado que o fundo pode distribuir está sofrendo um belo de um espremedor agora no começo de 2026. Janeiro e fevereiro ainda seguraram as pontas na casa dos 11 milhões e 900 mil reais, mas em março, queda acentuada para 10 milhões e 300 mil. É uma trajetória clara de descida que reflete o quanto essa nova configuração da carteira está sofrendo para gerar caixa novo. E por que esse número de 10 milhões e 300 mil reais acende um alerta vermelho? Porque a matemática básica exige que o fundo faça pelo menos 11 milhões e meio de reais de receita só para sustentar o atual patamar de distribuição para os cotistas. Ou seja, a conta não fecha. A atual estratégia não está sendo suficiente para cobrir esse déficit de forma orgânica. O resultado prático de todo esse aperto é esse número, 7 centavos. Esse é o dividendo por cota que a gestão está suando a camisa para manter pelo terceiro mês seguido. O peso disso é que 7 centavos é o menor patamar de distribuição de toda a história do fundo. Segurar até mesmo esse piso histórico está virando um baita desafio com a arrecadação caindo desse jeito. Parte 3. Raio-x dos indicadores. Hora de dissecar os dados vitais da operação. Bom, o padrão de distribuição de curtíssimo prazo travou naqueles 7 centavos que a gente acabou de falar. Mas quando olhamos o acumulado de 12 meses, o desgaste fica óbvio. Despencou de R$ 1,04 para 96 centavos. Para piorar, a liquidez diária também caiu para cerca de 2 milhões e 600 mil. E o mercado secundário está batendo pesado, com a cota negociada ali na faixa dos R$ 7,07. O mercado não é bobo, ele precifica as dificuldades. E aí comparamos a geração com a distribuição. O fundo gerou exato 0,0707 e distribuiu 7 centavos. É viver literalmente na corda bamba, entregando quase tudo que entra. Isso deixa o saldo acumulado, a famosa reserva, em irrisório 0,005 por cota. É irrelevante, não garante sequer uma fração de um mês se der qualquer soluço na operação. E tudo isso acontece com o fundo super alocado, 102,7% do patrimônio espalhado em 138 ativos. Parte 4. Riscos e alavancagem, onde moram as vulnerabilidades. O relatório joga aberto e não esconde o jogo. A inadimplência tratada como crítica, a gestão está tendo que colocar uma lupa imensa em ativos de risco para evitar mais calotes, como no caso da rede Celina, que exige bastante atenção. Para completar o quadro, o documento mostra uma queda considerável no número de cotistas e até cita percepções de potenciais conflitos de interesse envolvendo ativos da própria casa. São variáveis que botam bastante incerteza na mesa.
Então, o ponto crucial aqui é entender a dinâmica da dívida. A alavancagem até deu uma leve recuada, caindo para 3,5% do patrimônio líquido. São 50 milhões de reais incompromissadas. Só que o problema maior não é o tamanho da dívida, é o custo dela. CDI mais 0,84% ao ano. Como o fundo está mais de 100% alocado, esse custo altíssimo esmaga brutalmente as margens. A operação fica totalmente refém de uma queda da taxa Selic, do CDI, para conseguir respirar. E, finalmente, parte 5. A grande aposta na inflação. Mesmo com essa virada para FOF, a parte de papel ainda é a espinha dorsal de muita coisa. E se a gente olhar para os indexadores, fica claríssimo onde as fichas estão. 65,1% da carteira de CRIs está atrelada ao IPCA, rendendo uma taxa fortíssima de 8,9%. O resto fica no CDI. O resumo da ópera é que existe uma dependência gigantesca de que a inflação venha alta. Só assim esse carrego de quase 9% vai conseguir injetar o caixa que o fundo precisa tão desesperadamente. Sendo 100% objetivos, a gente precisa pesar os dois lados da balança. Nos pontos positivos, a alavancagem, apesar de cara, está caindo. E ter 138 ativos pulveriza muito o risco, evitando que um desastre isolado afunde a estrutura toda. Já do lado negativo, a queda de rendimento a longo prazo é inegável. E o pior, o fundo navega sem bote salva-vidas, já que a reserva de segurança para segurar as pontas é literalmente zero. A conclusão de toda essa engrenagem complexa é bem dura, como o próprio relatório sugere nas entrelinhas. O fundo está estagnado. Ele gera o que paga e ponto final. Não tem queima de caixa, é verdade, mas operacionalmente a coisa perdeu o brilho. É uma máquina trabalhando no limite máximo só para se manter parada no mesmo lugar. Isso deixa uma pulga atrás da orelha. O futuro imediato dos proventos virou, no fundo, uma grande aposta macroeconômica. Se a inflação subir e repassar esse aumento para a carteira de CRIs, os dividendos podem voltar a flertar com aqueles 8 centavos. Mas e se a inflação vier controlada e baixa? Sem gordura para queimar, será que o piso de 7 centavos vai aguentar? Esse é um risco estrutural escancarado de forma fria e técnica. Fica a nossa reflexão sobre como alocar capital em momentos de transição como esse. Vamos continuar de olho nos próximos balanços. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.